Sejam todos muito bem-vindos a mais um AZCast Engenheiro Raiz. Eu sou Karina Lima. Eu sou o engenheiro Felipe Soares. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a área de projetos. Felipe, minha primeira pergunta é: qual a sua opinião sobre a área de projetos? A área de projetos de engenharia é uma das áreas, Karina, mais promissoras, uma das áreas que eu mais gosto. Primeiro, porque eu não preciso ter nenhum real para começar a atuar nessa área. Eu não preciso comprar software, eu não preciso de nada. Eu só preciso ter um notebook e ter conhecimento de como projetar. Então, a área de projetos é uma área muito ampla. Existem projetos elétricos, hidrossanitários, estruturais, e eu posso abarcar essa área como uma porta de entrada no mercado. Eu não preciso atuar exclusivamente com projeto, mas posso utilizar os projetos como um caminho a seguir para conseguir pleitear obras. Então, a área de projetos é uma das melhores áreas que você que está começando pode atuar. Por quê? É só você ter clientes, é só você ter parceiros e ingressar nesse mercado. Agora, óbvio, para projetar, você tem que ter um bom conhecimento técnico. Não pode simplesmente fazer o que a gente vê no meio da rua, no achismo, projetando de qualquer maneira, com obras cheias de patologias e defeitos por erros de projetos. E um termo que a gente ouve muito comumente é projetos complementares. Excelente pergunta. Projetos complementares. Isso não existe. Não existe esse negócio, pessoal, de projeto complementar. Complementar quer dizer que é algo que não faz falta. Só se puder complementar o projeto com o hidrossanitário, com o elétrico. E isso não existe. Projeto é projeto e são projetos essenciais. Não quer dizer que o projeto arquitetônico é o mais importante e os outros são só um complemento. Imagina uma estrutura de uma pessoa. Nós temos a carcaça da pessoa, a fisionomia, a gente vê o rosto, o corpo, ele seria a arquitetura. A estrutura seria o nosso sistema ósseo, o nosso esqueleto, então ele é a estrutura que mantém de pé aquele corpo. Nós temos as instalações, são os vasos sanguíneos, onde vai estar passando a elétrica, a hidrossanitário, e aí nós temos também a cobertura, né, a minha careca aqui, entendeu? Então assim, tudo isso é fundamental para que uma pessoa se mova, ou seja, eu não consigo me mover só com a carcaça, sem ter osso, sem ter nada dentro. Eu preciso, pessoal, ter todos os projetos. Todos os projetos, não existe esse negócio de projeto complementar. São projetos essenciais para uma boa obra, para uma construção, para um sucesso no empreendimento. O projeto arquitetônico é o que dita, é o que dá as regras do jogo e o restante dos projetos é o que complementa para que seja possível e viável aquele sonho daquela arquitetura. Então, só a beleza sem saúde não adianta. Para depois estar com diabetes, estar com milhões de problemas na obra, tendo que se tratar, inclusive remédio é caro, e imagina estar fazendo manutenção dentro da obra, entendeu? Faz sentido para você? Então é melhor se cuidar, fazer um bom projeto do que estar gastando para remediar. Me diz uma coisa, Felipe. Todo engenheiro é obrigado a saber projetar? Não necessariamente. O que acontece? A maioria dos engenheiros, na verdade, todo engenheiro que é registrado no CREA, ele tem por atribuição os projetos que competem ao engenheiro civil, por exemplo. Engenheiro eletricista tem outras atribuições. No nosso caso, projetos elétricos de baixa tensão, hidrossanitários e estruturais competem ao engenheiro civil, além de alguns outros. Eu não sou obrigado a saber projetar tudo, mas eu posso sim projetar, tá? Dentro da minha profissão, dentro da minha atribuição. Sem contar que eu tendo esse conhecimento de projeto, eu estou abrindo um maior leque de serviços. Eu vou não só fazer a obra, mas eu vou ganhar duas vezes, vou ter uma recorrência. Eu vou fazer o projeto, ganho o meu primeiro momento do projeto e consigo a obra. Outra grande vantagem, quem vai construir comigo, o projeto sai gratuito, porque a lucratividade da obra é muito maior. Então é um atrativo para o cliente não ter que estar tratando com vários profissionais, com várias equipes, e aí às vezes acontece um ruído na informação. Então saber projetar é algo vantajoso para o profissional. Óbvio, se você não gosta, você não é obrigado a projetar, mas você precisa no mínimo ter um conhecimento, porque se você está orçando, por exemplo, você vai ter que ler e interpretar aquele projeto para poder quantificar e colocar preço. Então eu preciso ter um conhecimento daquilo ali. E eu, como engenheiro, tenho a obrigação de estar na minha obra executando, de ver se tem algum erro. Eu não posso executar errado porque o projeto veio errado. Então esse conhecimento me deixa mais apto a não errar na minha obra, Karina. Então eu vou ter uma maior segurança para executar, porque eu vou perceber os erros e interferências dos projetos, que é comum, inclusive, você pegar muitos projetos com defeitos, projetos com erros e projetos piores de tudo, que você não consegue ler, projetos que não passam com clareza a informação. E, em consequência, você tem erros nas obras, patologias, manifestações patológicas, retrabalho e o principal, prejuízo para o principal interessado, que é o cliente.
e principalmente também prejuízo para o construtor, porque se você é um construtor, você tem um CNPJ, você emitiu um RT, você é responsável pela garantia daquilo. Então, o seu lucro vai embora no pós-obra, na manutenção, nos erros que você deixou lá atrás, muitas vezes por não ter conhecimento de projeto. Então é importante se você quer orçar, se você quer executar e se você quer entregar um bom produto para o cliente. Certo. O que você considera que seja um diferencial para se ter um bom projeto? Olha, presta bem atenção. Um dos grandes diferenciais para ter um bom projeto é quem viveu obra. Eu, particularmente, já fiz creche, já trabalhei em algumas obras, e eu pegava projetos que eu olhava e dizia, isso aqui é inexequível, não dá para executar desse jeito, isso aqui está errado. Ou muitas das vezes eu olhava o projeto e dizia, vai ficar mais caro. Porque o cara que fez o projeto, ele não tinha a vivência da execução. E ele achava que estava economizando, quando na verdade estava aumentando o custo da minha mão de obra. Que naquele determinado serviço era muito mais caro que o material. Então, se você quer ter um bom projeto, a dica que eu dou é vá um pouco para a obra, conheça o processo construtivo, faça o projeto pensando no produto final. Nosso papel na hora de projetar é entregar a melhor solução no menor custo possível, conseguindo deixar a obra viável. De nada adianta eu estar com um projeto lindo que é inviável para o meu cliente, porque eu projetei uma casa com a estrutura de um prédio de 4 pavimentos. Isso não é viável para o nosso cliente. Portanto, um dos grandes diferenciais, Karina, é ter a vivência de obra, eu ter uma boa capacidade de interpretar como é que vai ser executado aquele serviço, pensando em como a mão de obra vai fazer, trazendo agilidade e economia. E segundo, é muito importante também eu ter o máximo de detalhamento possível naquele projeto, para que as pessoas não tenham dúvida, para que eu não precise estar indo na obra fazer visita. Cada visita que eu estou fazendo, ou está saindo do bolso do cliente, ou está saindo do meu bolso o combustível e o tempo que eu estou me dedicando. Então, quanto maior a clareza que estiver no meu projeto para o construtor, para o engenheiro que vai executar, menor o meu trabalho de estar indo na obra e menor o custo para o meu cliente. Inclusive, melhor os processos construtivos. Com certeza. Quais os impactos que um projeto mal elaborado pode causar? Como diz o Agenor, meu Deus, gente, você não tem noção. Olha, retrabalho, você achar que tá uma informação de um jeito, quando você vai olhar na legenda tem outra informação, ter que refazer parede, quebrar parede, mudar, aumentar a distância, diminuir a distância, mudar balcão. Gente, olha, parece brincadeira, mas eu já vi revestimento sendo colocado errado porque não estava detalhado muito bem no projeto. Deixou confuso, a informação não estava clara. E aí as consequências são retrabalho, desperdício de mão de obra, desperdício de material, replanejamento, diminuição da assertividade no planejamento, digamos assim, aumenta o prazo da minha obra, projeto que deixa o engenheiro com dúvida, vai ter que chamar o calculista para ir lá para analisar, vai ter que chamar o arquiteto para ir tirar dúvida, vai ter que chamar o projetista do hidrossanitário para ir tirar dúvida, e tempo é dinheiro. Cada vez que eu passo 1 hora parado na obra tentando entender o projeto, aquele serviço deixou de estar encaminhado. E isso tudo é dinheiro. Meu dinheiro está indo embora por falta de bons projetos. E o outro detalhe que eu vou dizer para você, se você puder, não economize no projeto. Os projetos são a parte mais importante da obra. Quanto mais detalhado você tiver, quanto mais assertivo, a possibilidade, a probabilidade da sua obra dar tudo certo é muito maior. Desde o orçamento ao planejamento à execução. Já quando eu tenho projetos errados, as chances são que eu esteja corrigindo na obra. E corrigir na obra eu corrijo gastando cimento, tijolo, cerâmica e argamassa. E com a experiência que você tem de sala de aula, o que é que você observa dos seus alunos? Qual é a maior dificuldade dos alunos na hora de projetar? Sabe qual é a maior dificuldade? Eles entendem tudo o que tem na norma. Eles conseguem enxergar todas as fórmulas, tudo bonitinho, mas não conseguem colocar em prática. Por exemplo, eles sabem o que é o condutor fase, o neutro e o terra, mas não sabem como funciona a ligação de uma tomada, não sabem como funciona um three-way. Como é que eu faço a instalação de uma casa se eu não sei como funciona um interruptor? Então eu preciso conhecer desde a base e conhecer como funciona na prática, como é que é a execução. Outras grandes dificuldades que eu vejo que o pessoal sente, Karina, era a parte, por exemplo, do projeto hidrossanitário. Cara, é complicado, você tem lá 3, 4 normas para se guiar, e uma diz que eu tenho que ter distância A, B ou C, por exemplo, a fossa séptica e o sumidouro. Eu tenho que ter a distância mínima, por exemplo, de construção, de coletores de água, enfim, de várias situações. Só que muitas das vezes aquela realidade na norma não cabe na realidade do meu cliente. Como é que eu vou dar 1,5 metro de distância de um lado, mais 3 metros de outro, mais 5 de outro, e a casa vai ser construída onde? Se o lote é de 6 por 10?
Aí gente, escuta o que eu estou te falando. Eu não estou dizendo aqui o que é correto ou o que é errado. Mas muitas das vezes a gente não consegue seguir a norma à risca pela necessidade do cliente. Se você for dizer a ele que ele tem um terreno de 100 metros quadrados, só vai construir 30, ele vai contratar outra pessoa. Você não vai conseguir pegar esse serviço. Porque a norma, ela nem sempre vai estar concretizada na realidade daquele cliente. Um terreno de 5 por 20, 5 por 10, talvez você não consiga colocar a vala de infiltração, fossa séptica. Você vai conseguir, mas não seguindo as distâncias mínimas da norma. Então, tem coisas que você vai ter que adequar, adaptar e engenheirar, que é criar. É o nosso papel. Não existe fórmula pronta. Existe a necessidade do cliente e o que eu posso fazer para levar a melhor solução possível. E quais são os softwares mais utilizados ou que você recomenda para projetar? Não seja garoto de programa. O que é que acontece, pessoal? Hoje no mercado que todo mundo é projetista, todo mundo diz que projeta, porque pega lá no software, colocou no software, o resultado que deu é o que coloca. E aí a gente tem os problemas na obra. A gente tem aí o mau dimensionamento, o chuveiro faltando água, o disjuntor desarmando, porque o cara acha que o software é um engenheiro, quando na verdade é só uma ferramenta. Então, nós precisamos de software para aumentar a produtividade, mas ele não pode pensar por você e ele não pensa. Então, os softwares, eles são uma ferramenta, eles são fundamentais hoje em dia, principalmente se você tem uma grande demanda, mas nada, Karina, substitui o que eu posso dizer, a concepção do projetista. O lápis, a caneta, a planilha, onde você consegue ter um maior controle, consegue entender os fluxos, a perda de carga, a queda de tensão. E o software muitas das vezes é tão automático que você perde essa sensibilidade. E quando eu perco a sensibilidade, eu perco o toque de onde eu posso melhorar. Fica tão automático que eu perco aqui, poxa, será que se eu mudar, botar essa conexão aqui não vai ficar melhor? O fluxo não vai ficar mais contínuo? Então, o software é importante e nós temos diversos softwares aí da AutoQI, da Autodesk, diversos mesmo. Mas o principal é, use o software que você tenha já um domínio, que você tenha uma maior celeridade, consiga fazer mais rápido. E segundo, não confie em software. Seja projetista, não seja garoto de programa. Faça a sua concepção, seu dimensionamento e o principal, a análise. Não copie o que está no software e entrega para o teu cliente que ele vai ter problema. Pode ter certeza. Eu já vi casas, Karina, de um pavimento com estrutura que dá para levantar 3. Por quê? Porque o cara copiou, botou no software, o software não quer saber da economia. E de nada adianta eu fazer um projeto desse e o cliente não ter dinheiro para construir. Foi inviável. A engenharia não concluiu o ciclo dela. Perfeito, Felipe. E agora vamos lá. Eu já trabalho com obras. Vamos supor que eu já trabalhe com obras. Por que você acha que eu deveria começar a projetar? Olha, o primeiro porque você pode ganhar um dinheiro extra. Você não necessariamente vai viver só da obra, mas eu posso estar gerenciando obras e posso estar fazendo projetos complementares, projetos essenciais para complementar a minha renda. Segundo, porque quando eu começo a entender a teoria dos projetos, a entender as fórmulas, como funciona, eu posso inclusive ter soluções mais viáveis para a minha obra do que o próprio projeto dela. Eu posso enxergar os erros do projeto e os problemas. Eu posso levar para o dono ou para o projetista soluções melhores que vão melhorar aí tanto a mão de obra como a produtividade, como a economia de material. Então, eu deveria ter conhecimento de projetos sim, mesmo que eu trabalhe em obra, para eu poder otimizar a minha obra, diminuindo os custos e melhorando aí os processos construtivos. Sem contar um detalhe muito importante. Eu conhecer de projeto vai me tirar aí uma perca de tempo muito grande entre consultar o projetista, ver o que está certo, o que é que não pode. Eu simplesmente já vou levar para ele a solução e já boto para começar na obra. Eu não vou esperar 15 dias para o projetista que é de São Paulo vir aqui analisar se eu posso ou não posso furar a viga, se eu posso ou não posso passar uma tubulação. Estou dando um exemplo genérico aqui, tá, gente? Tá? No geral. Então, eu ter conhecimento de projeto, eu pulo algumas etapas, ou melhor, eu vou ter uma maior agilidade nos processos. Óbvio que se eu for alterar o projeto, eu tenho que comunicar ao projetista e saber da autorização dele. Mas eu tendo a solução, vai ser bem mais rápido o resultado. Vamos agora para a última pergunta. Na verdade, eu queria uma dica. Qual dica você dá para quem quer se inserir nessa área de projetos? Gente, se capacitem, façam os melhores projetos. Se eu pego um projeto nas salas de aula, cara, ainda tem 40 alunos, eu dou o mesmo projeto, são 40 concepções diferentes. Não quer dizer que nenhum está errado, mas algum deles foi mais feliz em entregar a solução mais econômica e viável para o cliente, entendendo a mesma qualidade, entregando a mesma qualidade com o menor custo possível. E a outra dica que eu dou é o seguinte, faça parceria com arquitetos.
Geralmente as pessoas não procuram, Felipe, eu quero fazer um projeto hidrossanitário. Não, ele quer fazer o projeto da casa e ele procura um arquiteto. E o arquiteto muitas das vezes não faz esse tipo de projeto. Então você faz essa parceria com ele e você faz o complemento desses projetos. Elétrico, hidrossanitário, complemento não. A base estrutural, digamos assim. Os projetos de instalações e estrutura para essas pessoas e você vai ganhar mercado. Inclusive, de repente, pode pegar até a obra. A dica é, façam parcerias com quem o cliente procura. O cliente muitas das vezes nunca procura... O cliente, na maioria das vezes, ele não procura um engenheiro, ele procura um arquiteto. Então, se ele procura um arquiteto, eu tenho que ter parceria com esse profissional para poder entregar esses projetos essenciais, entregando assim a maior qualidade, o maior benefício. E um detalhe, eu tenho que mostrar para o cliente a vantagem que ele vai ter. Eu não vou dizer, olha, faça o projeto elétrico comigo, ele vai dizer, não, mas eu tenho um eletricista que já faz tempo. Eu digo, olha, faz o seguinte, comigo tu vai ter qualidade, conforto e segurança. Tu vai evitar desperdício de material, tu vai evitar retrabalho, tu vai evitar que o teu disjuntor fique desarmando, que as tuas lâmpadas queimem. Então, eu tenho que entregar para ele a dor e a vantagem que eu estou entregando na hora do projeto básico, na hora do projeto elétrico, do sanitário, no que é que eu esteja entregando para ele. Ele tem que ver vantagem, porque senão ele não me contrata. Tenho certeza que essa dica vai ser muito importante para quem está querendo começar na área de projetos agora. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda restou alguma dúvida, alguma pergunta que não foi feita aqui sobre esse assunto, não esqueça de deixar aqui nos comentários pra gente. Deixe também sua sugestão de tema para os nossos próximos AZCast. Nós estamos sempre de olho nas sugestões de vocês, tá? Preste atenção, pessoal. A área de projetos é uma área que você não precisa ter nenhum real para começar. Você só precisa ter isso aqui e um computador. E o principal, atitude. Levantar a bunda da cadeira e fazer todo esse conhecimento se transformar em dinheiro na sua conta. Anota aí a dica. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau!